Olá, caros alunos! Estamos de volta para dar continuidade ao tema evolução e esclarecer melhor o tema, que é bem complexo. Para retomar o tema e esclarecer a questão da evolução humana, vamos abordar o que previu o inglês Thomas Malthus, em 1798, sobre o crescimento populacional. Malthus dizia que a população crescia em progressão geométrica, ou exponencial, enquanto a produção de alimentos em produção aritmética, ou seja, se correto, a algum momento faltaria alimento para a população. Sabe-se que não é apenas esse fator que pesa sobre o estrangulamento de uma população, mas a partir daí, vários estudos foram feitos considerando esse fato, inclusive Darwin, quando defendeu a seleção natural. Detalhando a teoria de Lamarck. Como citado na aula anterior, podemos ver que dentro do conhecimento do seu tempo, lembrando que ele desconhecia a questão da hereditariedade na época, pois não existia os postulados de Mendel. Ele falava de uma escala natural de desenvolvimento de vida e propunha a lei do uso e desuso como próprias do organismo, que necessitava desenvolver um mecanismo de fuga, por exemplo, ou ir atrás de comida para a sobrevivência. O exemplo mais famoso foi o do pescoço de girafas. Lamarck usou também o exemplo dos flamingos, dizendo que eles tinham as pernas altas devido ao esforço que faziam para esticar, para não molharem as penas. Dizia ele que, de geração para geração, haviam flamingos com pernas mais altas que as gerações anteriores. Por isso é que os flamingos hoje têm pernas tão altas. Sabemos que, na verdade, há um gene responsável por essa característica e que a predominância da mesma se dá a longo prazo, pela frequência gênica, ou seja, pela seleção natural. Flamingos de pernas longas, melhor adaptados, reproduziram e disseminaram o gene para a perna longa com maior frequência. Como calcular a frequência gênica do gene? Vamos lá, meus caros. Essa população é formada por 10 indivíduos. Um determinado locus, ou gene, dessa população apresenta 3 alelos: azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Embora não interesse se os alelos são recessivos ou dominantes, fica clara a situação. Os genótipos dos 10 indivíduos estão distribuídos de forma desigual, conforme você pode ver no slide. É fácil calcular as frequências de cada genótipo ou frequências genotípicas. Basta dividir o número de indivíduos com o genótipo de interesse pelo número de indivíduos da população. A frequência de azão-azão, por exemplo, é de 5 sobre 10, que é igual a meio, ou 50%. Para saber a frequência de um determinado gene, ou frequência gênica, é preciso dividir o número de cópias daquele gene na população pelo número total de genes na população, que é o dobro do número de indivíduos, já que cada indivíduo tem 2 genes. Então, temos 10 azão-azão mais 3 azão-azinho igual a 13 sobre 20, que resulta em 0,65 ou 65%. Assim, meus caros, nesse caso, que se trata de um gene dominante, a característica por ele apresentada também a será. Fácil, não é? Migração é o termo usado pelos biólogos para designar qualquer movimento de indivíduos entre populações da mesma espécie. Podemos entender que aumenta a diversidade genética da população que os recebe. Isso resulta num aumento de genes diferentes. Vejamos, meus caros, nesse exemplo, a chegada de besouros marrons numa população de insetos verdes. Melanismo industrial. Essa é uma história antiga, cara estudante, e fundamentada pela seleção natural, que age ora favorecendo os possuidores de uma dada característica que proporcione uma melhor adaptação ao meio, ora eliminando os indivíduos cujas características os coloquem em desvantagem nesse meio, como o conhecido caso das borboletas, Biston betularia, na Inglaterra durante a Revolução Industrial. Antes do processo da poluição,
troncos claros camuflavam mariposas claras, que existiam em abundância. Com o advento da Revolução Industrial, os troncos poluídos tornaram-se negros, expondo as mariposas claras e camuflando as mais escuras, que agora passam a se reproduzir e existir em maior número. Interessante, não é? Em 1838, cerca de 2 anos após retornar de sua viagem ao redor do mundo, a bordo de seu navio Beagle, Darwin, que observara fauna e flora muito diversificada em sua anatomia, tomou contato com a obra de Thomas Malthus. É chamado a atenção para o fato de que as populações naturais não podem crescer indefinidamente, sob pena de esgotar os recursos de seu ambiente. Sendo assim, as populações são mantidas num tamanho constante por meio da mortalidade dos indivíduos, e que isto se dá entre os capazes, deixando os mais aptos sobreviverem e passarem adiante as suas melhores características. Darwin e a variabilidade gênica. Veja que, quando o ambiente se modifica, a variação se torna fundamental para a sobrevivência da espécie. Se não existir variação na população original, esta tende à extinção. Darwin, ao contrário de Lamarck, não postulou a existência de nenhuma força que induzia os indivíduos a melhorarem constantemente, e sim que as adaptações ocorriam após várias gerações de seleção. Vejam vocês que, para a época, Darwin descobriu a pólvora. Vamos comparar as ideias de Lamarck e Darwin. Lamarck fala o seguinte: o meio induz mudanças nos hábitos em que os organismos, enquanto Darwin diz que o meio exerce uma seleção natural, que favorece os indivíduos à adaptação. Lamarck diz que as novas características conseguem-se pelo uso e desuso, repetido de um órgão ou parte do corpo. Já Darwin diz que os indivíduos apresentam características que lhes conferem melhor adaptação. Lamarck fala que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Já Darwin fala que os mais aptos vivem e reproduzem por mais tempo e transmitem suas características aos seus descendentes. O matemático inglês Hardy e o médico alemão Weiberg, em 1908, previram que, se não houvesse mudança na frequência dos genes em uma população, o teorema conhecido como Hardy-Weiberg, citado no slide, permanecia inalterado. Como a evolução é justamente a mudança nas frequências gênicas das populações, podemos concluir que as populações evoluem quando existe migração entre 2 ou mais populações, ou seja, alunos, entram genes novos. Existe seleção natural ocorrendo na população, no caso, seleção do melhor adaptado. Ocorrem mutações nos indivíduos da população, ou seja, permitindo variabilidade gênica. E a população tem um tamanho finito, o que significa dizer que as ocorrências no slide são mais frequentes. Bem legal isso, não é? Vejamos um fator, mecanismo evolutivo, que leva à especiação, ou deriva genética. Esta é uma alteração casual, drástica, de ordem natural, que atinge a concentração genotípica de uma ou várias espécies, que nada tem de seleção natural, mas ocasionada por eventos repentinos, que podem ser terremotos, tsunamis, queimadas, entre outros, que atingem grande contingente populacional. Vejam que no exemplo temos inicialmente 3 genótipos diferentes. Por algum motivo, nas próximas gerações, houve eliminação ou incorporação de um deles, que não mais aparece no final, significando a permanência de 2 espécies novas. O mecanismo de seleção natural, proposto por Darwin, tem como princípio a adequação ao meio ambiente favoravelmente, portanto, que sejam transmitidas hereditariamente para as gerações seguintes. Como exemplo, temos as características comprimento de pescoço de girafas. Naturalmente que aquelas de pescoço mais longo
sobreviventes pela seleção natural e competição, juntas de pescoço curto, se reproduziram com maior frequência e por isso prevaleceram em relação aos de pescoço curto, que se extinguiram, portanto, por seleção natural, ocorrendo a evolução. Vamos reforçar agora as mutações na evolução. Qualquer alteração no genoma do indivíduo é chamado de mutação. Lembrando que genoma é o conjunto de genes que um indivíduo recebe do pai e da mãe como herança e que irá transmitir às gerações seguintes. Essas podem ocorrer em qualquer célula do indivíduo, mas apenas aquelas que ocorrem nas células germinativas podem ser passadas para a prole e, portanto, ser acrescentadas ao patrimônio genético da espécie. No exemplo, você pode ver que uma mutação gênica pode ser apenas de um pedaço do segmento, uma repetição da informação, um novo posicionamento ou uma transferência de informação. Nesses casos, pode haver um fato favorável ao indivíduo e essa mudança permanecer na espécie. No outro exemplo, temos uma mutação cromossômica, onde você pode notar um terceiro cromossomo no par número 21, portanto, com uma série de informações que não poderiam estar ali, o que caracteriza a síndrome de Down. Conceituando espécie. A primeira definição que surgiu era baseada nos tipos e era utilizada da seguinte maneira: todos os espécimes que se parecem com um determinado tipo seriam considerados da mesma espécie. Após a teoria darwiniana de evolução e a consequente conscientização da importância da variabilidade genética, os biólogos reavaliaram o conceito de espécie e assim surgiu o que chamamos hoje de conceito biológico de espécie. Segundo esse conceito, dois organismos serão da mesma espécie se puderem se cruzar e produzir descendentes férteis. Vamos realizar alguns exercícios para sabermos o quanto vocês estão entendendo? Exercício 1. Em relação à evolução biológica, considere os fatores abaixo. 1. Seleção natural. 2. Adaptação ao meio. 3. Lei do uso e desuso. 4. Herança dos caracteres adquiridos. 5. Recombinação gênica e mutação. Quais desses fatores Darwin considerou quando elaborou a teoria da evolução das espécies? A. Apenas 1 e 2. B. Apenas 1 e 4. C. Apenas 2 e 3. D. Apenas 3 e 4. E. Apenas 4 e 5. Resultado. Alternativa correta, A. Pois Darwin foi quem observou em suas viagens e propôs a seleção natural e que seria preservado o melhor adaptado, pois esse sim reproduziria mais. As alternativas B, C e D estão incorretas, pois foi Lamarck quem falou em caracteres adquiridos, assim como na lei do uso e desuso, que sabemos não se aplica. Quanto à alternativa E, incorreta também, pois recombinação gênica e mutação somente depois dos postulados de Mendel é que surgiu, portanto, pós-Darwin. Exercício 2. PUC Paraná. Examine as duas frases. Primeira. De tanto esticar o pescoço para comer as folhas das árvores, as girafas foram ficando com o pescoço mais longo. Segunda. Entre as girafas, podemos notar a variabilidade no tamanho do pescoço, o que permite a atuação da seleção natural. Pode-se considerar: A. As duas frases lamarckianas. B. As duas frases darwinianas. C. A primeira frase lamarckiana e a segunda darwiniana. D. A primeira darwiniana e a segunda lamarckiana. E ambas neodarwinianas. Alternativa correta, C. A primeira lamarckiana e a segunda darwiniana, pois Lamarck
é quem acreditava na lei do uso e desuso. No caso, ele achava que esticando o pescoço para buscar alimentos, as girafas alongavam o mesmo, transmitindo essas características para seus descendentes. Já Darwin fala da existência de dois fatores, pescoço longo e curto, e que pela seleção natural há predominância dessa característica, por estar melhor adaptada ao meio. Finalizamos mais um capítulo, meus caros. Espero que tenham compreendido a complexa, mas tão importante ideia de evolução. Nos vemos em breve. Até mais.